Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para primeiramente passar resultados, né? Que tivemos nessa segunda-feira, também fazer uma correção. E vou começar pela correção, tá? E é lógico passar a agenda dessa terça-feira. Bom, Brasil 4, Espanha 1. Esse resultado que eu passei ontem, né? No vídeo que saiu hoje pela manhã, nessa segunda-feira. Esse resultado válido pela final, ou no caso semifinal, da Copa do Mundo de Futsal Feminina, na verdade foi pela final, tá? O Brasil foi campeão da Copa do Mundo de Futsal Feminina. Brasil 4, Espanha 1, placar final. Bom, Pescara 1, Bahrein também 1. Beleza? Eu vou ter uma confirmada nesse placar. Foi pela segunda divisão do campeonato italiano. Gente, só explicando o nome direito, né? Foi Pescara 1, Bari também 1, beleza? Lá o jogo pelo campeonato italiano da segunda divisão. Que eu falei Bahrein, né? Então só para passar certinho. Restados agora pela primeira divisão do campeonato italiano. Tivemos aqui a Udinese vencendo, aliás, perdendo para o Genoa. Genoa 2, Udinese 1. Parma 1, Pisa 0. Milan 3, Torino 2. Campeonato italiano, primeira divisão. Vamos lá, gente, campeonato argentino. Bom, gente, eu vou esclarecer, na verdade, né, uma coisa aqui e trazer um outro resultado. Vamos lá? Eu passei ontem um resultado pelo campeonato argentino que foi Racing 1, Boca Juniors 0. O que eu não passei é que com esse resultado, o Racing se classificou para a final do campeonato argentino, porque agora tem final, né? Devido a ser torneio clausura e outro torneio que eu estou me esquecendo agora o nome. Bom, devido a isso, o Racing venceu o Boca Juniors por 1-0 e o Racing foi para a final do campeonato argentino. Nessa segunda-feira, o Estudiantes de La Plata venceu o Ginásio La Plata por 1-0. Estudiantes e Racing farão a final do campeonato argentino. Vamos lá, gente. Campeonato português. Vitória de Guimarães 0. Gil Vicente também 0. Campeonato inglês, né? Campeonato inglês. O Manchester United venceu o Wolverhampton por 4-1. Aqui também pelo campeonato espanhol, o Osasuna venceu o Levante 2-0. Bom, galera, antes de partir para outras coisas, tá? Aqui, relativo a resultados e a tudo mais, eu vou passar algumas informações aqui, ainda relativo ao Campeonato Brasileiro, beleza? Que acabou no último domingo, né? O Rafael Guanais, gente, foi eleito. Nessa segunda-feira tivemos o prêmio Bola de Prata, né? Lá da CBF. E o Rafael Guanais, no prêmio Bola de Prata, foi eleito o melhor técnico da Série A do Campeonato Brasileiro. Rafael Guanais, para quem não sabe, treinador do Mirassol. Beleza? Outra situação aqui também, o River Plate. O River Plate, gente, que é muito acostumado a disputar a Libertadores, foi eliminado cedo no Campeonato Argentino. Dependia que o Boca Juniors eliminasse o Racing para ter ainda alguma chance de, em o Boca Juniors sendo campeão argentino, o River Plate poder disputar a próxima edição da Libertadores. E com essa eliminação do Boca, o River Plate vai disputar a Copa Sul-Americana em 2026. Ainda trazendo, gente, algumas informações, né? Algumas curiosidades. O Mirassol, todo mundo já sabe, né? Vai disputar a Libertadores pela primeira vez em sua história. Bom, é a primeira vez que o Mirassol vai disputar, mas não é só o Mirassol que vai disputar a Libertadores de 2026 pela primeira vez na história, não. Vamos recalcular a rota. O Juventude do Uruguai também vai disputar pela primeira vez a Libertadores
2026. O 2 de Maio, do Paraguai, é outra equipe que vai disputar a Libertadores em 2026 pela primeira vez em sua história. O Independente Rivadavia e o Platense são outras equipes, essas duas argentinas, que vão disputar pela primeira vez em sua história a Copa Libertadores de 2026. Beleza? Passadas essas informações, gente, vamos aqui em frente, né, com a agenda dessa terça-feira. Gente, ainda antes de passar a agenda dessa terça-feira, tem mais uma informação aqui para passar. Eu, quando trouxe ontem, né, as equipes classificadas para a Copa Sul-Americana, eu falei que até o 13º tinha vaga. Mas não, o 14º também terá vaga. O 14º foi o Vasco. O que eu quero dizer com isso? Vamos lembrar que o Vasco vai disputar a semifinal da Copa do Brasil agora, né? Contra o Fluminense. Vamos supor que o Vasco não passe, seja eliminado pelo Fluminense. Seja lá como for, do outro lado da chave, o confronto é Corinthians e Cruzeiro. Então, o Fluminense terminou na classificação do Campeonato Brasileiro na 5ª posição. O Corinthians terminou à frente do Vasco. O Cruzeiro terminou à frente do Vasco. Isso quer dizer que, se o Vasco vencer a Copa do Brasil, vai para a Libertadores, fase de grupo. Mas se o Vasco for eliminado na semifinal da Copa do Brasil, devido a essas equipes já estarem na final e terem acabado à frente no Campeonato Brasileiro na classificação, na frente do Vasco, o Vasco já tem, sim, mesmo 14º, uma vaga garantida na Copa Sul-Americana do ano que vem. O Vasco só não vai para a Copa Sul-Americana do ano que vem se for campeão da Copa do Brasil, né? Como todo mundo sabe, iria direto para a fase de grupo da Libertadores. Beleza? Então é isso. Então o 14º colocado, Vasco da Gama, no Campeonato Brasileiro, herdou uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026. Vamos lá, gente. Liga dos Campeões da Ásia. Nessa terça-feira, o Machida Zelvia, do Japão, vai encarar o Ulsan, da Coreia do Sul, 7 horas da manhã, nessa terça-feira. 9h15 da manhã, o Johor Darul Ta'azum vai encarar o Xangai SIPG. Pelo que eu entendi, esse jogo é às 9h15 da manhã, pela Liga dos Campeões da Ásia. Beleza? Vamos em frente. Vamos lá, gente. Liga dos Campeões da Europa. Nessa terça-feira, 2h45 da tarde. Bayern de Munique contra o Sporting de Portugal. 2h45 da tarde, nessa terça-feira, Liga dos Campeões da Europa. 5 horas da tarde, Galatasaray e Mônaco, Atlético de Madrid e PSV da Holanda. 5 horas da tarde, nessa terça-feira, Liga dos Campeões. Vamos lá, gente. Inter de Milão e Liverpool. Atalanta e Chelsea. Barcelona e Eintracht Frankfurt. Nessa terça-feira, 5 horas da tarde, Liga dos Campeões. Vamos lá, gente. Olympiacos da Grécia e Kairat do Azerbaijão. Esse jogo nessa terça-feira, num horário bem diferente aqui, né? Para a Liga dos Campeões. 12h30, horário de Brasília. Bom, os outros 2 jogos, às 5 horas da tarde, Olympique de Marseille e Union Saint-Gilloise, da Bélgica. Tottenham da Inglaterra contra o Slavia Praga da República Tcheca. 5 horas da tarde, nessa terça-feira, Liga dos Campeões da Europa. Vamos lá, gente, fechando a agenda dessa terça-feira, São Paulo e América Mineiro. 8 horas da noite aqui, final Copa do Brasil Sub-20. Beleza? 8 horas da noite nessa terça-feira. Bom, gente, eu já passei a agenda da terça, mas faltou passar um resultado aqui, que inclusive me escapou, que era para ter colocado no último vídeo, inclusive, que foi Palmeiras 5, Corinthians 1. Primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Feminino.
beleza? Teremos ainda a segunda partida. Bom, galera, passando agora a provável escalação do Bayern de Munique, né, para o jogo dessa terça-feira, às 2h45 da tarde aí, né, contra o Sporting de Portugal. Jogo válido pela Liga dos Campeões da Europa, né? É a antepenúltima rodada dessa fase de liga, da Liga dos Campeões da Europa. As duas próximas rodadas contra Union Saint-Gilloise da Bélgica e PSV da Holanda somente serão realizadas no mês de janeiro, mais precisamente ali, mais para o final de janeiro, beleza? Bom, gente, a provável escalação do Bayern de Munique é mais ou menos essa aqui, tá? Não vai fugir muito disso, não. Neuer no gol, Laimer na lateral direita, Jonathan Tah e o Upamecano na defesa, na outra lateral Stanisic, Kimmich e Pavlovic, mas aqui eu boto um ou Goretzka, Lennart Kau na meia, Olise por um lado, Gnabry por outro e Harry Kane centralizado. Não vai fugir muito dessa escalação. Sempre lembrando o seguinte, o Luiz Dias está suspenso devido àquela situação com o jogador do PSG. Ele foi suspenso por 3 jogos. É o segundo jogo de suspensão que ele está cumprindo, beleza? Ele ainda vai cumprir o próximo jogo da Liga dos Campeões que o Bayern vai fazer após esse contra o Sporting, que será apenas em janeiro contra o Union Saint-Gilloise da Bélgica. Ele só volta a jogar pelo Bayern na Liga dos Campeões, o atacante colombiano Luiz Dias, no jogo contra o PSV, o último jogo dessa fase de liga, beleza? Então, por isso, é que não deve ter muita dúvida, deve ser por aí o time do Bayern, tá? Se tiver, é uma mudança ou outra pontual, para ser sincero com os amigos. Bom, gente, o que dá para falar desse jogo? O que dá para dizer? Meus amigos, olha, o Sporting é um time para lá de arrumado, é o atual campeão português, com totais méritos, deixando bem claro. O Sporting de Portugal tem bons jogadores, tá? E, de quebra, tá fazendo uma Liga dos Campeões ali brigando pelo G8, brigando para ficar na posição ali dos 8 primeiros. Eu não sei precisar exatamente em qual posição está o Sporting, mas não está muito distante aí em pontuação dos 8 primeiros, não. Os 8 que se classificam, né? De forma direta para as oitavas de final, né? O Sport não está muito distante em pontuação. Vem de vitória na Liga dos Campeões em cima do Bruges. No Campeonato Português, está brigando ali a ferro e fogo com o Benfica e Porto. No caso do Sporting, mais um título, né? De campeão português. Vai bem também na Copa da Liga Portuguesa. O Sporting permanece na briga. Então, é um time que faz uma boa temporada. O que dá para falar do Bayern de Munique, gente? O Bayern vem de uma vitória em cima do Stuttgart, eu já passei aqui para os amigos. O Bayern conseguiu passar na Copa da Alemanha, permanece na Copa da Alemanha, perdeu o último jogo pela Liga dos Campeões, perdeu para o Arsenal, né? Mas vem bem, vem na terceira posição ali na Liga dos Campeões. Se vencer, chega a 15 pontos e empata em número de pontos com o Arsenal. Aí é aguardar o jogo do Arsenal para ver se o Bayern consegue ultrapassar nos critérios. Bom, gente, jogo difícil, jogo complicado. Falei isso tudo para falar exatamente isso. Jogo muito complicado, muito difícil. Estou sendo repetitivo? Tô. Já falei isso de outros adversários? Já falei. Mas é porque, de fato, tudo isso que eu estou colocando sobre o Sporting é porque, de fato, é um adversário muito bem arrumado mesmo. É um adversário alto nível, um adversário que merece mais respeito por parte da imprensa brasileira, né? Percebo que tem pouquíssimo respeito a esse clube. A imprensa europeia não, conhecem bem o Sporting, então não deixa a desejar isso não. O que eu torço é que o Bayern de Munique entre focado, entre entendendo que se perder o jogo vai se complicar na classificação e que tem que procurar vencer esse jogo. É um jogo difícil? Volto a repetir que é. É um jogo contra um adversário alto nível? Já falei e repito, é. Mas torço para que o Bayern entre focado no jogo, consiga vencer esse jogo, entenda a dificuldade que o adversário vai trazer para o jogo e consiga como é que eu posso dizer, se colocar bem, se estruturar
para passar por cima dessas dificuldades. Beleza, gente? Então é isso. Belo jogo, Bayern de Munique e Sporting de Portugal. Repito, torço para que o Bayern de Munique vença. Todo mundo sabe aí, né? É o time que eu torço. Mas respeitando sempre o adversário, seja qual for ele. Essa é a minha lógica de raciocínio. E torço para que seja do Bayern também. Bom, galera, abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí e fui!